O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a Quaresma é este tempo em que Jesus passa e chama: segue-me. O Evangelho de hoje apresenta esse chamado de Levi, de Mateus, apóstolo e evangelista. Diz que Mateus estava sentado na sua coletoria de impostos, estava ali recolhendo o dinheiro nos seus negócios, nem sempre muito honestos, porque os negócios dos coletores de impostos, na grande maioria, não eram negócios honestos. E diz que Jesus olha para ele e diz: segue-me. E Mateus se levanta e vai. Diz aqui: Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Meus irmãos, isso aqui é um milagre da graça. É um milagre maior do que a criação do céu e da terra. Isto é, ele estava no seu pecado, ali, naquele trabalho não honesto, porque os coletores de impostos eram odiados, não só porque eram colaboradores dos romanos, mas porque normalmente eles excediam naquilo que pediam para si, para tomarem para si. Então aquele homem se levanta da sua mesa de lucro para seguir Jesus Cristo, para se tornar seu discípulo. Não é essa luta que acontece constantemente no nosso coração, isto é, nós ouvimos o chamado de Deus, mas ficamos negociando, ficamos protelando, postergando, adiando a nossa entrega, o nosso levantar-se e decididamente ir segui-lo. Ouvir esta história de Mateus, de Levi, deve fazer brotar nos nossos corações uma súplica semelhante. Pedir a Deus também que nos conceda a sua luz, para que nós vejamos que Deus é mais precioso do que a vida. Isto é, que nós vejamos que vale a pena, por nosso Senhor, deixar negócios vantajosos, deixar apegos afetivos, deixar tudo e qualquer coisa para segui-lo. Ele é mais precioso do que a vida. Nós precisamos como que nos catequizar e dizer para nós mesmos constantemente: crê, Overlan, Deus
é mais precioso do que a vida. Se vos possuo, nada mais deve me atrair neste mundo. Quem a Deus tem, nada falta. Só Deus basta. Quando você compreende, quando você crê, mas crê profundamente nessa palavra, tudo fica mais fácil. É mais fácil segui-lo. É mais fácil deixar as coisas por Ele. E eu tenho certeza absoluta, que muitos aqui, se não todos, já experimentamos algumas vezes na nossa vida essa certeza de que Deus é o mais valioso, precioso. Eu lembro quando eu entrei no seminário, lá atrás, jovenzinho, e nosso Senhor me deu essa graça, porque se não tivesse me dado, eu não teria entrado, né, no seminário. E as pessoas às vezes olhavam para mim e diziam, não vai casar, não vai ter família. E no meu coração era uma alegria. Eu digo, não, imagine, eu vou ser padre. Eu tinha consciência de que eu estava fazendo um ótimo negócio. Sim, eu estava perdendo algumas coisas, mas eu estava ganhando infinitamente mais. Só que isso precisa se repetir. Você precisa pedir, abrir meus olhos, e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Abre meus olhos, Senhor, para que eu veja que Tu és o precioso de verdade, o valioso de verdade. E aí, as nossas penitências, as nossas renúncias, nos custarão menos, que nós sabemos que tem grande sentido, tem grande significado. Mas se você não faz esta descoberta primeira, toda renúncia vai ser por demais dolorosa, por demais desgastante, por demais custosa. Você vai até renunciar, mas com tanta dor, com tanta tristeza. Então digamos, sei lá, que você disse que durante a quaresma você virá à missa todos os dias. Aí você renuncia àquela horinha mais de sono, que é muito bom, né? Dormir é muito bom, né? Sem dúvida, dormir é maravilhoso, misericórdia. Dormir é muito bom. Mas dar a Deus algo é muito melhor. Sacrificar algo por Deus é muito melhor. Quando você tem esta consciência, não obstante o seu corpo cansado se levante da cama, você diz que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossa, eu vou à missa, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou receber a Eucaristia, eu vou até, se for necessário, eu vou me confessar. Que alegria! Quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Você deixa a cama, os lençóis lá, o travesseiro, mas diz, não tem nem comparação. Entende? Pois bem, foi esta atitude de Levi, de Mateus. Ele deixou aquele negócio tão vantajoso e levantou-se de um salto, foi imediatamente, deixou tudo para trás e fez uma festa. Ele estava muito feliz. O coração dele transbordava de alegria. Ele deu um banquete, né, que diz aqui no versículo 28, diz que ele deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Mudou de vida. Ele não seria mais coletor de impostos. Ele não teria mais a vantagem do dinheiro. Ele não seria rico, ele seria pobre. Olhe para o mundo atual que valoriza tanto o dinheiro. Ele não seria mais rico, ele seria pobre. Deixa tudo. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus e convidou outras pessoas. Porque é isso, quando a gente encontra nosso Senhor, a alegria brota. A alegria é um fruto espontâneo de quem encontra Deus. E ele vai dar uma festa. Levi, o pecador,
o pecador público. E diz então que os fariseus e os mestres da lei, vendo Jesus sentado com Levi e com outros que compartilhavam de uma semelhante vida com Levi, que estavam ali presentes, começam a criticar Jesus. E Jesus diz essa frase célebre, versículo 31. Eu não vim, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E aqui, meus irmãos, foi uma palavra tão dura para com os fariseus e os mestres da lei, porque todos nós, filhos de Adão, somos todos pecadores. Mas aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, não se achavam pecadores, se achavam muito justos, não se sabiam doentes, achavam-se sadios, pensavam-se sadios, e não há pior doente do que o que se acha sadio. Não há pior pecador do que aquele que se acha justo. Então Jesus diz, tá bom, se vocês se acham justos, eu não vim para vocês. Eu vim para aqueles que se sabem pecadores. Se vocês se acham sadios, eu sou o médico veio para os doentes. Tá bom. Meus irmãos, a condição para que nós nos encontremos com nosso Senhor é que nós nos reconheçamos pecadores, que nós nos reconheçamos doentes. E isso às vezes é um perigo com as pessoas que praticam a religião. Isto é, você pode cair numa perversão espiritual e se esquecer de que você é marcado pelo pecado, de que você é doente. São as almas falsamente piedosas. Isto é que elas não se veem, estão tão tomadas de vaidade, de orgulho, por algumas práticas que possam fazer, isto é, porque rezam isso e aquilo, já não se acham pecadores. Já não se acham necessitados da misericórdia de Deus. Já não se acham doentes. Estava vendo um vídeo de Instagram por esses dias, e ia um rapaz entrevistando alguns foliões. Estavam pulando o carnaval. E o rapaz perguntava, se você morresse agora, para onde você ia? E a pessoa dizia, o inferno. Chegava para outra, se você morresse agora, para onde você ia? O inferno. Chegava para outra, se você morresse agora, você iria para onde? Para o inferno. Eu fiz isso. Eu não ia para o céu, eu ia para o inferno. No primeiro momento isso poderia chocar. Mas eu via assim, quando a pessoa comete pecados grosseiros, ela não tem nem como se enganar. Ela sabe de que ela vai para o inferno. Mas existe, então, aquelas pessoas pecaram e tinham essa consciência. Só que você, que está aqui na igreja, que está em estado de graça, se essa pergunta lhe fosse feita, se você morresse agora, para onde você iria? Você está em estado de graça. Ora, você diria, para o céu. Mas você diria como? Para o céu, porque a misericórdia de Deus me guardou. Para o céu, porque Deus é tão bom, apesar da minha miséria. Ou você diria, para o céu, como que isso fosse fruto da sua bondade. Para o céu, imagina, eu comunguei até agora, que eu sou bom, maravilhoso. Santo Agostinho, meus santos, sempre quando tenho oportunidade eu gosto de citar essa frase de Santo Agostinho. Ele diz que Deus tem duas maneiras de nos perdoar. Deus perdoa aquele depois que ele cometeu o pecado. Então ele se arrepende e Deus perdoa. Mas Deus perdoa também preventivamente.
antecipadamente, privando-nos de pecar, evitando que nós pequemos. Ele diz assim: perdoa-me, Senhor, os pecados que cometi, e também aqueles que não cometi, mas que teria cometido, se tu não me tivesses guardado. De verdade, meus santos, sempre que leio esse texto, eu me vejo nele. Isto é, de tantos pecados Deus me guardou, Deus me preservou, por pura misericórdia dele. Porque eu sou doente, porque eu sou marcado pelo pecado. E se aqueles pecados eu não cometi, que outros cometeram, foi por pura misericórdia de Deus. Então percebe que a atitude aqui muda. Quando Jesus diz então que Ele é o médico e veio para os doentes, eu já estou correndo para a fila, porque eu sei quem sou. Quando Ele diz que Ele veio para os pecadores, eu já levantei a mão. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua misericórdia. Eu necessito de um Salvador. Percebe que todos nós então, com essa atitude, entramos na fila dos pecadores, porque somos todos marcados pelo pecado. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Entende, meus santos? Quando você se reconhece nesta atitude, você agora é um terreno propício para ser tocado pela graça. Quando você de verdade, e este conhecimento, este reconhecimento, precisa ser cada vez mais profundo. É uma graça, reconhecer-se pecador. Ora, quando isto se torna cada vez uma realidade mais profunda, você se predispõe a receber graças maiores, porque a humildade está ali presente. E Deus se alegra em se derramar numa alma humilde. Por quê? Porque não há contraindicação. Se Deus se derrama numa alma humilde, ela se torna cada vez mais humilde, reconhecendo que tudo que tem e tudo que é de Deus recebeu. Mas se a alma é soberba, Deus retém até as graças, porque se lhe conceder mais, ela vai se tornar mais soberba ainda. Entende, meus santos? Que hoje então, diante desta palavra de Mateus, sobre a vida de Mateus, nós peçamos a Deus, primeiro, esta decisão. Essa decisão bonita de Mateus, de Levi, que se levanta, deixa para trás todo apego, todo negócio vantajoso, mas que o fazia perder Deus, e vai ao encontro de Deus. Que nós tenhamos esta decisão durante este tempo da quaresma, a cada dia, decidindo-nos por Deus, escolhendo a melhor parte. E segundo, que no nosso coração tragamos sempre este reconhecimento da bondade de Deus, da misericórdia de nosso Senhor, e de que nós somos doentes e pecadores, necessitados do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.